Amém, meus queridos, graça e paz, salvação, louvado seja Deus, de onde veio, quem mandou, nós já ouvimos aí no primeiro vídeo, a salvação é um plano eterno de Deus para a humanidade, para aqueles que creem na manifestação do seu Filho Jesus Cristo enviado por ele a essa terra. Você tem vida eterna, independente do credo religioso. Amém, amados? É verdade, independente do credo religioso. Se você crê em Jesus Cristo, você tem salvação. Agora entenda bem, se você achar que vai adquirir salvação ou tem direito à salvação por nascer nessa ou naquela religião, ou fazer parte de um sistema religioso, você já está perdido. Eu preciso ser sincero com você. Porque a salvação não vem de religião. A salvação não está em um espaço físico, em um espaço físico denominado de igreja. A igreja de Cristo, o corpo vivo de Cristo nessa terra, aonde ele habita, é você, né? A igreja organizacional, que é o templo onde a gente congrega, né? Se encontra com os irmãos, cultua a Deus, canta louvores. Isso nós conhecemos como a igreja organizacional. É uma organização. Amém, amado? Agora, a igreja organismo somos nós. É aqui Jesus habita. O templo, Jesus não habita lá. A gente se reúne lá, né? Que eu te falei, para cantar louvores, para ensinar, para aprender. Enquanto nós estamos lá em comunhão, louvando a Deus, com o só propósito de exaltar a Deus, Deus está lá porque nós estamos lá. Ele se faz presente porque nós estamos lá, glorificando e exaltando o nome dele. Amém, amados? Quando saímos de lá, é um templo, é um lugar, como qualquer um outro, porque Deus habita em você. Isso está em Atos, só para que você entenda, em Atos 17, 24. Abre a tua Bíblia comigo aí, amém? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, disse o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo ele está em Atenas aqui, e aqui eles tinham feito um altar ao Deus desconhecido, né? No versículo 23 diz assim, pois andando, Paulo falando, pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto. Encontrei até um altar com esta inscrição. Aí está aqui, ao Deus desconhecido. Amém? Ou seja, eles adoravam a vários deuses ali em Atenas, na Grécia, e eles colocaram lá um altar ao Deus desconhecido, né? Porque na mente deles, esse Deus que eles não conheciam, não podia também ficar sem oferendas, sem um tipo de culto, sem um tipo de adoração. Porque na mente daquele povo, né, esse Deus poderia se voltar contra eles. E eles também fizeram um altar ao Deus desconhecido. Aí o apóstolo Paulo fala, não, no 24, Atos 17, 24, ele diz, não, o Deus que criou os céus e a terra, o Criador de todas as coisas, ele não habita em templo feito por mão de homens. Amém, amados? Isso, irmão, era um simbolismo que acontecia na antiga aliança, as pessoas iam ao templo, lembra? Nas sinagogas, porque eles tinham que ir até lá. Deus se manifestava no templo. Amém, amados? Naquele tabernáculo feito por Moisés, depois no templo, e Deus se manifestava lá, na pessoa do sacerdote e sumo sacerdote, que o sumo sacerdote entrava ali de ano em ano para apresentar o povo, né? Ele tinha que estar sem pecado. Nós não temos tempo para explanar todo esse assunto aqui, só para que você entenda. E o sacerdote, ele fazia ali sacrifícios, né, em favor do povo a Deus. Esse era o papel do sacerdote. Só que quando Jesus veio, amado, Jesus fez esse sacrifício em teu lugar. Isso, ele fez aquilo que era um simbolismo, né, aquele cordeirinho que era imolado na antiga aliança, simbolizava Jesus naquela cruz, morrendo em teu favor, vertendo o seu sangue para purificar os teus pecados. Então não é mais necessário o sacerdote, não existe mais. O sacerdote levítico, amém, amado? Porque o primeiro sacerdote foi Arão, né, da tribo de Levi, irmão de Moisés. Ou seja, e ali começou o sacerdócio. Mas o sacerdócio durou até Cristo. Jesus hoje é o mediador entre você e Deus.
Porque quando ele diz, Pai, está consumado, em João 19:30, e em Lucas 24:46, ele diz, Pai, 23:46, perdão, ele diz, Pai, está consumado. Tetelestai, o véu do templo se rasga de cima a baixo. Ele está dizendo, eu cumpri em teu favor aquilo que era impossível você cumprir. Eu fiz aquilo que você não poderia fazer. Eu fiz aquilo que o Pai me enviou a fazer em teu favor. Jesus cumpriu em teu favor tudo isso. Ele é o sacrifício perfeito, aonde não é mais necessário sacrificar, porque Jesus já se sacrificou em nosso lugar. Você agora vive no período da graça, dispensação da graça, é obediência. A Bíblia diz que ele se agrada de obediência e não de sacrifício. Sacrifício é coisa de tolo, irmão. Você precisa viver por graça. A graça de Cristo que te alcançou, favor imerecido. Quer ver isso? Abra a tua Bíblia comigo em João 5:24. Olha o que diz, ó. É Jesus falando, ó. Em verdade vos digo. Ele está enfatizando, não pode mudar isso aqui, irmão. Você só precisa crer, crente. Jesus já fez tudo em teu favor, amados, para que você não seja enganado, manipulado. Amém? A salvação é acessível a você, porque Jesus te deu. Ele abriu o caminho, ele tirou todas as barreiras que existiam entre você e Deus. Agora ele é o único mediador entre você e Deus, o único intercessor, porque o único sacrifício aceito por Deus é o de Jesus. O seu não adianta nada. O meu não adianta nada, de nenhum homem adianta nada, é o sacrifício de Jesus que nos representa diante de Deus, para que você entenda, amados, amém? Em nome de Jesus. Olha o que diz, ó, em verdade vos digo, João 5:24, Jesus falando, ó, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, é tempo presente, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Ele diz, se você ouvir e crer, obedecer, que o que ele fez naquela cruz foi em teu favor para te salvar, você tem, é tempo presente, tem a vida eterna. E aí, na parte B do versículo, ele diz, não entrará mais em condenação. No juízo, você vai passar lá para receber uma coroa, o carimbo da salvação no teu passaporte eterno para a Nova Jerusalém, porque você creu nas promessas de Cristo nessa vida. Você creu e obedeceu por fé em tudo aquilo que ele fez em teu favor. Você não entrará mais em condenação. Aí ele diz, passou da morte para a vida, porque o salário do pecado é a morte. Você é um pecador desde o ventre, mas Jesus te justificou diante do Pai. Em Romanos 3:24, ele já fez isso. Se você crer nele, meu irmão, você não vai padecer uma eternidade no inferno, longe de Deus. Se você crer em Jesus Cristo, é o único que te liga a Deus, amém? Se você crer nele, a Bíblia diz que você tem a vida eterna. Amém, amados? E aí, para a gente fechar mais esse vídeo, né? Em 1 João capítulo 5, nós lemos o Evangelho 5:24. Agora em 1 de João capítulo 5, primeira epístola de João capítulo 5, versículo 11 e 12. Olha o que diz, ó. E o testemunho é este, ó, que Deus nos deu a vida eterna. É João falando, ó. E esta vida está no seu Filho. Que maravilha! Deus nos deu a vida eterna, enviando essa vida que estava com ele, que é Jesus, antes da fundação do mundo, a esse mundo, para cumprir uma missão que era impossível a mim e a você. Amém, amados? Morrer por pecadores como eu e você, indigno, ingrato, muitas das vezes, que não merecemos nada, mas ele fez isso por amor, gratuitamente, porque ele te ama. Amém? Aí ele diz, ó, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você tem Jesus, você tem a vida, independente do credo religioso, da tua situação econômica, não importa se tu é um filósofo, não importa se tu é um intelectual, um indulto, um analfabeto, se tu crê em Jesus, nada te impede que tu venha transcender os portões celestiais e viver com o Pai eternamente. Amém, amados? Eu quero ler mais um versículo para você aqui, para a gente fechar.
esses 2 vídeos falando de salvação, de onde ela veio, né, aonde ela foi anunciada por Deus antes da fundação do mundo, não depende de religião nenhuma. Antes que a religião existisse, Deus existe e já te salvou em Cristo Jesus. Amém, amados? Olha, e em Hebreus 7, 25, 26 e 27, rapidamente para a gente fechar, ó. Por isso também pode salvar totalmente quem? Jesus, ó, os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Todos aqueles que se acheguem a Deus, na pessoa de Jesus, por meio dele, a Bíblia diz que ele salva. Amém? Todos aqueles. E vive para interceder por eles. Amém, amados? Tem alguém velando por você diante de Deus. Você não está sozinho à deriva nessa terra. Jesus se preocupa com você. Ele morreu naquela cruz para te salvar e ele vela por você. Essa palavra é viva. Eu não estou pregando aqui umas letras mortas que não tem mais sentido. Não, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E a Bíblia diz que ela vai até a divisão da alma, juntas, espírito e medulas. Ela vai aonde o homem não pode ir. Isso está em Hebreus 4:12. Ele diz, ó, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como esse, como Jesus, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Hebreus 7, 26, Hebreus 7, 27. Que não tem necessidade, como o sumo sacerdote, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelo do povo, porque fez isso uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. O sacrifício de Jesus é suficiente para te salvar e é o único aceito por Deus. Ele não precisa fazer sacrifício todos os dias, como os sacerdotes da tribo de Levi faziam. Não, ele fez uma vez por toda naquela cruz, foi consumada a salvação em teu lugar e fechou. Você é salvo em Cristo Jesus, independente de qualquer coisa. Isso não depende da tua religião, credo religioso, ensinamentos religiosos. Jesus te salvou. Você só precisa crer e obedecer e viver nessa terra como um homem salvo em Cristo Jesus. Os cidadãos do céu na terra, representando a Jesus no falar, no ouvir, no pensar, nas ideias, nas atitudes. Você é um representante de Deus colocado nessa terra por Ele. Se você crê em Cristo Jesus, o único que te leva ao Pai, o único que te representa diante do Pai, o único que faz o elo de ligação entre você e o Pai, o único mediador, Jesus Cristo. Você é salvo na pessoa de Jesus e não por um sistema religioso, um espaço físico onde você congrega. Amém, amados? Jesus te salvou. Que Deus te dê graça. Eu espero ter ajudado você nesses 2 vídeos sobre salvação. Você é de Cristo, propriedade dele, pertence a ele e ele não abre mão de você. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus.